Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e nesse vídeo eu quero iniciar com vocês aqui a nossa tela de dashboard. Mas antes de iniciarmos a nossa visualização, a criação dos dashboards, nós precisamos dar um passo atrás e entender um pouco a questão das fórmulas, a questão dos cálculos, para que lá na frente nós não acabamos ali mostrando um falso resultado ao nosso usuário. Então eu deixei aqui já alguns cards, na verdade 5 cards. Eu vou utilizar aqui como total, novo, atribuído, teste e concluído. Aqui seria até testes, né? Vamos corrigir para testes e concluído, ou seja, os nossos 4 status e o nosso total, tá bom? Então, não vou me apegar aqui nesse momento em questão de layout, em questão de beleza, tá? Perfumaria, que a gente diz, porque o intuito realmente é mostrar para vocês aí o quão importante é tratar bem a fórmula, fazer uma fórmula correta para que o resultado final seja o que nós esperamos, tá bom? Antes de darmos continuidade, deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aproveita para compartilhar e comentar aí e não deixe de acompanhar porque vem muita coisa bacana pela frente. Então, sem mais delongas, bora para cá comigo. Aqui no total, eu quero mostrar para vocês o que nós devemos fazer aqui para poder ter uma contagem total da nossa base de dados, tá? Então, eu já deixei aqui uma label, como vocês podem ver, ó. Vou até dar um zoom aqui para facilitar. Então eu já deixei aqui uma label e nessa label eu deixei aqui escrito a palavra total. Então eu vou concatenar junto e aí você pode estar pensando aí, né, Daniel, mas é tão simples. Eu quero contar tudo que tem na minha base de dados, eu faço aqui um count rows e eu vou contar tudo que tem lá na minha lista de chamados, né? Só que tem um problema, pessoal. Quando a gente faz isso, ele nos dá esse aviso aqui, ó, que é um aviso de delegação. Então, quem acompanha o canal sabe que a gente já falou um pouquinho sobre delegação. Não nos aprofundamos tanto, mas eu já expliquei um pouco e vou explicar novamente o que seria delegação. Basicamente, ele está falando para mim o seguinte, ó, Daniel, você pediu para eu contar a sua base de dados. Eu fui lá, eu contei sua base de dados e realmente estou te trazendo aqui o resultado de 21 no total. E se eu olhar aqui, ó, ele realmente tem 21 no total. Só que, em contrapartida, é como se ele me dissesse: se amanhã você tiver 2021 registros, eu só vou trazer para você 2.000 registros. Por que só 2.000 registros? Porque ele não é delegável para poder buscar mais do que 2.000 registros. E quando eu digo 2.000 registros, é se você veio aqui em configurações, ó, nos 3 pontinhos, e você habilitou aqui, aliás, aumentou aqui, né, o limite, ó. Nesse caso, eu ainda não aumentei o limite, ele está como 500, que é o default. Eu vou modificar isso aqui para 2.000 e ele vai me trazer até 2.000. Mais do que isso ele não me traz. Quer um exemplo? Eu vou mudar aqui, ó, para 10. Então, já mudei aqui para 10. Eu vou apagar aqui, ó, só para ele dar um errinho e vou colocar novamente. E olha aqui o que aconteceu. Ele me trouxe só 10 registros. Mas tinha 21 agora, né? E agora ele só me trouxe 10. Por quê? A delegação ela fala justamente isso, ó. Eu só consigo ir até o limite da aplicação. E para exemplificar melhor para vocês, eu tenho aqui nessa aplicação uma base que eu conectei só para demonstração, que é uma base mais 2K, onde eu tenho nessa base mais de 2.000 registros. Então eu tenho aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, eu tenho nessa base de dados aqui 3.409 registros. Então nós vamos fazer um teste. Eu vou voltar aqui a nossa aplicação para 2.000 registros. Pronto, 2.000 registros. E aqui eu vou colocar essa base de dados mais 2K. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 2K. Ó, ele me retornou somente os 2.000 registros, ou seja, os 2.000 primeiros registros. E aí é como se ele falasse: Daniel, ó, não consigo enxergar mais do que isso. Está muito além do meu campo de visão. E como que eu faço para resolver isso? Bom, eu posso vir aqui
no OnVisible da tela ou até mesmo no OnStarts do app, tá? E fica a critério de vocês avaliar qual fica melhor. E aí eu vou copiar um código que eu já tenho salvo por padrão e vou inserir ele aqui, ó. E vou montar ele com vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é uma coleção, o nome de uma coleção. Vou colocar como call total. Vou colocar aqui call total. E nessa call total, eu vou fazer um filtro na minha base mais 2K. Então, vou copiar aqui, para quem já acompanha o canal sabe, Ctrl D, eu seleciono os demais e posso colar tudo de uma vez. E lá na minha base mais 2K, eu já tenho a minha coluna Copy ID, que eu uso por padrão em todas as minhas aplicações. Então aqui, quem se lembra, eu falei lá no início que uma hora nós íamos precisar dessa coluna e agora chegou essa hora. Então, eu estou falando para ele o seguinte: filtra para mim os 2.000 primeiros registros, ou seja, o Copy ID que for menor ou igual a 2.000, coloca dentro dessa coleção. Volta lá, pega agora maior do que 2.000 e menor ou igual a 4.000, guarda na coleção, assim sucessivamente. Aqui eu deixei até 10.000 registros. Ou seja, se tiver até 10.000 registros, ele vai me trazer para dentro da coleção. Aqui nós temos agora somente 2.000 com o nosso aviso de delegação. Eu vou sair dessa tela e vou entrar novamente nela para ativar o OnVisible, ou seja, para iniciar a criação da minha coleção. E vou pegar esse call total e vou substituir pela base de dados. Então, vou entrar aqui na minha base de dados e aqui eu vou substituir pelo meu call total. E olha isso, pessoal. Ele me trouxe aqui agora que eu tenho 3.409 registros. 3.409 registros. Então, dessa forma, você resolve o problema da contagem total. Tá? Então, o que nós precisamos fazer agora é simplesmente substituir a nossa base mais 2K, que eu utilizei aqui para teste, pela nossa base original. Bom, já estou aqui no OnVisible e vou substituir aqui essa mais 2K pela lista de chamados. Então vou digitar a primeira vez aqui, eu não consigo dar um Ctrl D e clicar aqui, porque aí ele não aceita. Então a primeira eu digito, copio e as demais eu só substituo. Então agora na call total nós vamos ter o total de chamados que nós temos na nossa lista, sem sofrermos o problema de delegação. Vamos ver? Vou sair da tela novamente, vou retornar para ela e pronto. 21 registros sem aviso de delegação. Muito show, né? Então agora, o novo, a mesma coisa, nós precisamos aqui fazer alguns conceitos diferentes, porque talvez você pense, Daniel, aí é simples. Faz um count if, né? Poderia ser um count if, deixa eu só colocar aqui o sinal de concatenar. Faz um count if na nossa base de dados, né, na nossa lista de chamados, aonde, né, o nosso status atual seja igual a novo. Funciona? Pessoal, mesma coisa, tá? Olha o aviso de delegação aqui. Então, sempre que tiver um aviso de delegação, isso é um alerta muito importante que a ferramenta está te dando de que se ultrapassar 2.000 registros, aquilo ali vai dar problema, tá? Então nós temos aqui, ó, o nosso alerta de delegação e isso nos daria muito problema. Daniel, e se eu fizer o diferente? Ao invés de um count if, eu jogar aqui um count rows e fizer um filtro, por exemplo, na nossa lista de chamados. Vou fazer aqui um filter na nossa lista de chamados, aonde status atual é igual a novo. Deixa eu só ver se eu coloquei certo aqui. Controls. Pronto. E a mesma coisa, pessoal, ele vai trazer o resultado, porém com um aviso de delegação. E aí vocês devem estar se perguntando, e como que eu resolvo isso? Bom, nós podemos fazer aqui uma função chamada with.
dentro dessa função its, eu vou abrir chaves e vou colocar aqui, ó, total novo. Vou dar 2 pontos e dentro desse total novo eu vou copiar esse filtro aqui, ó. Então eu joguei o filtro dentro do total novo, vou fechar chaves, ponto e vírgula. E aqui agora, após o ponto e vírgula, eu vou fazer o nosso count, né? O nosso count rows. Só que eu não vou contar da nossa base de dados, eu vou contar do total novo. E vou fechar aqui a função it. E veja que ele nos traz o resultado sem o problema de delegação. Daniel, mas o que é essa fórmula width? Nunca vi. Calma, gente. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Esse width aqui, ele é como se fosse um set ou um update context que vocês criam uma variável. Só que se você já tentou criar uma variável dentro de uma label, você já sabe que ela não funciona. Então ele vai dar problema, ele vai falar que ele não pode utilizar aquilo ali numa label para afetar o contexto em outras partes do aplicativo, né? Enfim, não lembro exatamente a frase, mas ele vai dar um erro e eu posso mostrar para vocês aqui, ó, fazendo um comentário nesse código. Então, vou comentar ele aqui e vou pegar esse mesmo código aqui, porque ele é bem parecido, ó. Então vou pegar esse mesmo código aqui e vou fazer aqui substituindo por um update context. E aí, para quem não conhece, o update context é para a criação de uma variável local, tá? É para como se você fosse criar uma variável local. Então eu vou mudar aqui para o update context e vou fechar ela aqui. E aí ele já nos dá um erro aqui, ó, falando que a função de comportamento em uma propriedade não comportamental, você não pode usar esta propriedade para alterar valores em outro local, né, outro lugar do aplicativo. O que ele está me falando aqui? Daniel, você só pode usar esse cara aqui nos locais onde começa com on. O que seria isso? On change, ó, on select, on change. Esses locais eu consigo utilizar esse cara, porque é uma ação. Aqui não, aqui é somente um texto, é uma label. Então eu não consigo fazer isso. E aqui, nesse código, eu basicamente estou fazendo isso. Eu estou falando para ele, ó, você vai jogar esse meu filtro aqui, todo esse meu resultado, essa minha tabela aqui, dentro do total novo. E aí depois que você fizer isso, você vai no total novo e conta para mim quantos itens tem lá dentro. Então, ou seja, com isso eu consigo fazer com que ele conte para mim sem que eu tenha o problema de delegação. E agora, bem simples, eu vou vir aqui nos demais, ó, e vou inserir aqui. Então, vou colocar aqui, ó, e aqui eu vou substituir para atribuída. E aqui a mesma coisa. Então, eu vou copiar esse aqui, vou colar para testes, e para testes eu tenho 8 resultados. Para concluído, a mesma coisa. Concluído, eu tenho um resultado. Então aqui eu estou mostrando todos os resultados. Daniel, mas eu queria mostrar aqui só por usuário, quanto que aquele usuário ali tem. Então eu poderia vir aqui e colocar aqui o AND, né, ou o dois ex comerciais. Eu vou fazer AND ID desenvolvedor igual, e aí eu preciso ter o meu ID do desenvolvedor. E aí o que eu posso fazer para que eu tenha esse ID do desenvolvedor, né? A gente utilizou, na verdade, esse ID em vários locais do aplicativo. Eu poderia vir aqui, criar uma variável aqui dentro do onStart do app, ou seja, toda vez que o app acionar, toda vez que ele for acionado, nós podemos criar aqui uma variável. Então, vou criar aqui uma variável chamado var desenvolvedor. E nessa var desenvolvedor eu vou fazer o seguinte, vou lá na nossa lista de chamados, vou fazer um lookup na nossa lista de desenvolvedores, aonde desenvolvedor ponto, e aqui eu vou utilizar o e-mail, tá? Poderia ser o nome, mas eu vou utilizar o e-mail, seja igual
ao meu user.fullname. Opa, perdão, e-mail. Acabei de falar que a gente ia utilizar o e-mail e já estava usando o nome. E aí eu posso dar ponto e vírgula aqui, pedir para ele trazer o ID, ou eu posso simplesmente fechar aqui e deixar com que ele me traga todo o resultado, ou seja, toda aquela linha. E é isso que eu vou fazer. Então vou executar um start para ativar essa variável. Vou dar 2 cliques nela para verificar se ela realmente trouxe, ó, trouxe os resultados. E eu já tenho aqui o ID do desenvolvedor. Então, voltando lá, eu vou pedir para ele me trazer aonde o ID desenvolvedor seja igual a nossa var desenvolvedor.id. Com isso, ele vai verificar na nossa base de dados se tem algum resultado como concluído para esse desenvolvedor. Nesse caso aqui, ele me deu que eu não tenho nada. Vamos verificar aqui em testes. Vou colar aqui em testes. Ó, eu tenho 5 em testes. Posso verificar aqui agora em atribuída. 4 atribuídas. E se eu olhar aqui o novo, eu consigo também saber por usuário. Então eu não tenho nenhum novo aqui. Eu tenho 4 atribuídas. Eu tenho 5 em testes. E eu tenho nenhuma ainda concluída. Bacana, né? Então, essa é a forma de você trazer, seja o total ou seja por usuário. Pessoal, tem muita coisa bacana que nós vamos fazer aqui. Eu vou mostrar alguns gráficos muito legais para você. Então não deixe de acompanhar. E se chegou até aqui, não esquece, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.